Bom, hoje eu vou falar um pouco aqui do perigo que se corre ao crer em algumas teorias, ideologias progressistas, marxistas, gramscistas, né? Primeiramente eu vou fazer um apanhado histórico, né? Passando por Durkheim, Weber e depois Marx, né? E por fim vou dar minha opinião aqui do problema das ideias deles. Bom, Durkheim, como sabem, né, como alguns já sabem, ele era funcionalista, né, ele cria que a sociedade é um organismo, é como se fosse um organismo vivo, né, constituído por órgãos e sistemas, né, que são as instituições, né, e a religião, ela estava vinculada a estas instituições, né, ou seja, ela era parte do sistema, ela contribuía para a manutenção desse organismo, desse sistema. A religião, para Durkheim, ela era positiva, né? Ela injetava valores, princípios, né? Os esquerdistas, progressistas, né? Eles criticam bastante, né? As ideias de Durkheim justamente por isso, porque ele era funcionalista, né? E ele era um tipo do cara que as ideias dele, né? Elas faziam a manutenção do sistema capitalista vigente. Já para Weber simplificando aqui, né, dando a ideia simplificada dos pensamentos deles, Weber ele acreditava em três tipos de pensamentos: pensamento mágico, pensamento religioso e o pensamento científico. O pensamento mágico ele servia para resoluções de problemas práticos do dia a dia, né? Por exemplo, alguém estava doente e alguém fazia uma magia e alguém era curado, sem algum tipo de arcabouço teórico, teológico, fundamentalista, né? Então, o pensamento mágico era para isso. Ele cria também que o pensamento religioso ele tinha uma racionalidade, né, por trás da fé religiosa, da teologia. Que ela era organizada, né? Já o pensamento científico, né? O pensamento científico ele era a culminância dessa realidade, da realidade, né, crida atribuída pela religião. Então, o pensamento científico é a culminância dessa realidade, da realidade, né, da racionalidade da religião, né? E a resposta de nossas perguntas estaria na ciência, né? A ciência ela é como se fosse um ápice da religião, né? A religião estabelece e de certa forma ele cria também que a religião ela estabelecia padrões éticos, né? E existia o papel da religião tradicional, né, onde ela tinha uma dominação legal, né, aceitável, reconhecida, e que traziam regras para a nossa vida em sociedade. E existiam as seitas, né, para ver bem, existiam as seitas também, né, que eram grupos fechados de dominação carismática, né, que existia aquele magnetismo do líder, né. Já para Marx, né, o Marx ele já vem marginalizar a questão da religião, né. A gente conhece aquela frase, né, clássica, né, que a religião é o ópio do povo, né? Alguns estudiosos eles veem essa frase, né, eles fazem um apanhado, né, eufemista, né, dessa fala de Marx, né, dizendo que ele não quis falar isso, que a religião é má e tudo mais, essas coisas, né? Mas eu não vejo assim, eu vejo que por causa dessa fala dele, né, que a religião é o ópio, é uma droga, né, que ilude o povo, né, que faz o povo ter uma falsa consciência da realidade, né, é, é, que aliena o povo, né, que tira o povo da realidade, né, ele tá marginalizando, ele tá malignizando, né, a religião, né, e diante disso, né, por causa disso, é por isso que você vê algumas pessoas que entram religiosas, né? Às vezes eu passei por isso lá na UFPA, onde estudei, e as ideias lá, os estudos, são tudo de cunho marxista, né? Progressista e tal, esquerdista, essas coisas todinhas. E eu vi pessoas
chegarem lá, religiosas, né, que frequentavam suas igrejas, criam, né, em algumas coisas, e piraram totalmente o cabeção. Né, piraram totalmente o cabeção, viraram até ateu, né? Então, para Marx, né, a religião, né, ela tira do ser essa ideia do concreto, do real. Né? Ele diz que a religião ela mantém o proletariado, né, inconsciente do status quo, ou seja, da situação de explorado. Né? Ou seja, a religião, para Marx, né, ela é negativa. Ela é um mecanismo de alienação. Né? A gente sabe que não é assim, a gente sabe que existem muitos seres maus, malandros aí na religião, nas religiões, né? Nas seitas. A gente sabe que existe muita gente má que usa a religião para os seus próprios interesses. Né? Isso também é uma das minhas críticas e deve ser uma crítica de todo aquele que tem uma religião na fé, principalmente a judaico-cristã, a fé cristã. Né? Mas a gente não pode achar isso natural, normal, né? Que Marx fala, né? Que a religião é o ópio do povo, né? E essas falas, né? Elas vão se disseminando, tanto Gramsci quanto Foucault, né? Eles disseminam, né? Esse marxismo cultural, né? Que no final de tudo, a ideia deles, o alvo deles é que a religião não atrapalhe mais os ideais deles. O alvo deles é que a religião não atrapalhe mais a revolução, né? A revolução do proletariado, como muitos pregam aí, a revolução feminista. Né? A gente prova isso como? Na Nicarágua, né? O governo esquerdista lá, né, já proibiu, né, alguns cultos, né, religiosos, alguns cultos cristãos. Coreia do Norte, China, Rússia, Cuba, né, a gente sabe que há esse cerceamento da religião, da fé, no que diz respeito aos cultos religiosos, né, e a gente precisa ter muito cuidado nisso. Muito cuidado porque existe uma parte, né, da esquerda, não estou falando que são todos da esquerda brasileira, da esquerda que tem esses ideais aí progressistas, né, eles fazem, né, eles colocam as ideias dele como as ideias de salvadores da pátria, né, as ideias de pessoas boazinhas, pessoas que querem o teu bem, que querem o comunismo, que querem tudo em comum, salário igual para todos, mas não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. E a gente sabe que a maioria dessas pessoas, né, principalmente intelectuais, né, eles vivem uma vida boa, ganhando muito. Né? Por exemplo, o Lula é milionário, a família dele é milionária. Né? Se ele fosse um cara coerente, né, tanto ele quanto o pessoal que cerca ele, né, se ele fosse um cara coerente, ele não seria milionário. Né? A gente sabe que todos, por exemplo, na China é cesseado a questão da religião, mas a gente sabe que os poderosos lá eles são bilionários, né? Trilionários. Né? O cara lá da Coreia do Norte, o Xi Jinping, uma coisa assim. A gente sabe que ele tem todo o poder nas mãos dele, né? E ele controla tudo, ele controla tudo. Eu não quero ser controlado. Você não quer ser controlada, né? Você não quer ser controlado, então a gente precisa dar um basta nisso, né? Não estou dizendo aqui para você votar no Bolsonaro e tudo mais, mas existem vias alternativas, alternativas. Eu vou votar no Bolsonaro por um voto de contenção, né? Ele não faz a minha imagem, ele não é o tipo ideal, né, de político para mim, né? Existem outros aí, mas eu voto nele por um voto de contenção, né? Para que se contenha, né, essas ideias marxista-progressista, né, que podem destruir com algumas coisas nossas que são importantes para nós. Então, fica a reflexão, né, que se você acha isso correto, compartilhe. Se você concorda com meus pensamentos, compartilhe com alguém, compartilhe com seu amigo aí, para a gente amadurecer as ideias, amadurecer aí o diálogo. Beleza? Vote consciente e Deus abençoe o Brasil.